Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Hoje vamos falar sobre edificação em construção ou em reforma. Edificação em construção é toda futura edificação considerada a partir da fundação, com a obra em andamento ou não concluída na data de referência. Edificação em reforma é um imóvel que, apesar de construído, estava passando por uma obra de manutenção na data de referência. Atenção! A edificação em construção ou reforma só será caracterizada como tal se não houver morador. Quando há morador na data de referência e a edificação está em reforma ou construção, considere como domicílio particular permanente ocupado, de acordo com os critérios desta espécie, já visto. Uso planejado da edificação. Você deverá se informar sobre qual o uso planejado para a edificação. Residencial, quando o imóvel estiver destinado a servir unicamente para moradia. Não residencial, quando o imóvel estiver destinado unicamente para fins não residenciais, exemplos, lojas, consultórios, etc. Misto, quando o imóvel estiver destinado tanto para fins residenciais quanto para fins não residenciais, exemplo, prédio com lojas e apartamentos residenciais. Indeterminado, quando não estiver ainda definido o destino que será dado ao imóvel ou quando não for possível obter informação. Indicador de construção ou de reforma. O indicador de construção ou de reforma determina se há uma única unidade ou várias unidades em construção ou em reforma no mesmo endereço. Assim, a unidade poderá ter um indicador de construção ou de reforma nas seguintes categorias: único, quando a construção ou reforma for de apenas uma unidade no endereço; múltiplo, até 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrer em até 10 unidades no mesmo endereço; mais de 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrer em mais de 10 unidades no mesmo endereço. E ainda, quantidade de unidade desconhecida, quando não é possível identificar quantas unidades estão em construção ou reforma. Endereço com mais de uma espécie. Em um mesmo endereço poderão existir duas ou mais espécies. Esta situação ocorrerá quando nesse endereço forem verificadas características que se enquadram no conceito de mais de uma espécie. Por exemplo, um colégio religioso e uma igreja no mesmo endereço. Nesse caso, se a diferenciação entre as duas unidades distintas do uso complemento do endereço, elemento de valor, não se aplicar individualizando cada uma das espécies em endereços distintos, você deverá incluí-la no mesmo endereço, ou seja, o estabelecimento de ensino, que é o colégio religioso, e o estabelecimento religioso, que é a igreja, farão parte de um mesmo endereço. Nas unidades domiciliares, só poderá existir um registro de uma única espécie de domicílio para cada endereço. Assim, caso você identifique duas unidades domiciliares ocupando o mesmo endereço, precisará diferenciá-lo, utilizando os componentes do endereço para que esta distinção, modificador, complemento ou ponto de referência, mais especificamente, o que resultará em dois registros de endereços distintos. Ao longo deste manual, estudamos o conceito de cada uma das espécies possíveis em um endereço e a possibilidade de espécies diferentes coexistentes em um mesmo endereço. Vejamos com mais clareza alguns exemplos práticos. Domicílios particulares permanentes. Pode estar associado à espécie de estabelecimento, desde que exista edificação
ou área especificamente destinada a essa função. Associação entre domicílio e estabelecimento agropecuário é frequente nas áreas rurais. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a pequenas vendas são também estabelecimento de outras finalidades. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a atividades religiosas regulares são também estabelecimentos religiosos. Domicílio particulares improvisados. Pode estar associado a quaisquer estabelecimento quando existe um morador residindo de forma improvisada nas dependências do estabelecimento, sem área da edificação especificamente destinada à moradia. Exemplo: área não residencial de uma fábrica, galpão, oficina, bar, restaurante, etc. Domicílio coletivos. Podem frequentemente ser associados a estabelecimentos. Hotéis, pensões e similares são também estabelecimentos de outras finalidades, pois são instituições que prestam serviços. Hospitais, clínicas e similares que possuem internação são também estabelecimentos de saúde. É possível que estabelecimento de ensino e estabelecimento religioso atendam também às características de domicílio coletivo, sendo sempre necessário caracterizar todas as espécies quando seus conceitos estiverem atendidos. Mais de um estabelecimento no mesmo endereço. Além de ser frequentemente associado a domicílio, um estabelecimento agropecuário pode frequentemente estar associado a estabelecimento de outras finalidades, como quando funciona também como agroindústria, quando possui edificação destinada à venda da produção ou quando pertence a uma única indústria localizada no mesmo endereço, por exemplo. Estabelecimento de ensino, saúde ou religiosos podem, além da já mencionada possível associação com domicílio coletivo, prestar outros tipos de serviços, como cursos livres, que caracteriza o estabelecimento de outras finalidades, ou está associada entre si. Por exemplo, um hospital com internação associada a determinada religião, onde há um templo com atividade permanente. Já observamos também o exemplo de shopping center, quando foi destacado o uso do indicador do endereço no registro de espécie. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática inclusão de mais de uma espécie. Pendente de espécie da unidade visitada. É uma edificação cuja espécie não foi possível identificar no momento da coleta. É muito importante que todas as unidades encontradas sejam corretamente identificadas. Se for esgotada todas as possibilidades de classificação de uma unidade, e ainda assim você não souber como caracterizá-la, é possível identificá-la como pendente de espécie. Atenção! Na impossibilidade de definir a espécie, identifique a unidade como pendente de espécie. Porém, nunca deixe de confirmar um endereço por este motivo. No entanto, essa situação é temporária e deverá ser solucionada até o término da coleta. O setor não poderá ser concluído enquanto essa unidade estiver pendente de espécie, sem que uma das outras espécies válidas seja atribuída e sem que o questionário seja devidamente aplicado, caso necessário. Atenção! Há no anexo 1, no final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática registro de espécies. Unidade 2. Executando a coleta de dados.
reconhecimento, acesso, percurso e cobertura do setor. Agora, você aprenderá os procedimentos necessários para realizar o trabalho em campo de forma a garantir a sua qualidade. A primeira atividade que você realizará será o reconhecimento do seu setor censitário. O reconhecimento é um procedimento que visa identificar a sua área de trabalho com o objetivo de sanar possíveis dúvidas e preparar o trabalho em campo. O reconhecimento que se inicia no posto de coleta e tem continuidade em campo. Para realizar o reconhecimento do seu setor, você procederá da seguinte forma: passo a passo. Antes de ir ao setor, passo a passo. Antes de ir ao setor, analise cuidadosamente seu mapa do setor em papel, a descrição do perímetro do setor e seu mapa digital no dispositivo móvel de coleta, DMC, bem como a imagem de satélite que o acompanha. Localize o ponto inicial da descrição no perímetro do setor e avalie se ele é acessível ou um bom ponto de acesso do setor. Caso não seja, verifique se há outro ponto mais adequado para iniciar o percurso do setor. Faça o levantamento dos CEPs relativos ao seu setor censitário. Analise a inserção do setor no contexto maior do seu município. Identifique o meio de transporte mais fácil para o acesso ao setor. Programe seus horários e deslocamentos e informe-se sobre características das localidades onde trabalhará. Tire as possíveis dúvidas de localização com seu supervisor. Verifique no descritivo do setor as informações sobre acessibilidade e condições de segurança e observações adicionais. Confirme com seu supervisor se todas as informações estão atualizadas. Lembre-se que ele percorreu o setor antes de você e ele pode auxiliar quanto a possíveis atualizações não representadas no mapa do setor. Durante o reconhecimento em campo, identifique a sua área de trabalho. Localize o ponto inicial, as quadras, quando houver, e o seu perímetro. Se for possível, percorra todo o perímetro do setor até retornar ao ponto final, para verificar se as informações que estão nos mapas e a descrição no perímetro do setor conferem com as que você encontrou no terreno. Avalie se o planejamento realizado em gabinete é de fato adequado ao setor, realizando mudanças necessárias. Alterações no planejamento devem ser informadas ao supervisor para que possam ser implementadas. Atenção! As eventuais diferenças percebidas entre os mapas e imagem recebida para o trabalho e a realidade percebida no reconhecimento do terreno deve ser registrada no mapa de papel e comunicada à supervisão. Atenção! Os setores de povos e comunidades tradicionais, os procedimentos de abordagem às lideranças antecedem qualquer atividade ou aproximação ao setor. Nesses casos, o segundo passo do reconhecimento do setor em campo ocorre apenas após a reunião de abordagem com a presença do recenseador, como descrito no Manual do Recenseador PCT. Atenção! Nos setores com problema de segurança pública, pode ser necessário procurar uma liderança da associação de moradores antes de percorrer o setor. Essa abordagem deve ser feita previamente, sempre que possível. Aqui no Rio, pessoal, acontece muito. Recentemente eu fiz um trabalho em uma comunidade e por uma empresa muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. E essa empresa, antes de a gente realizar o trabalho nessa comunidade,
alguém que representava a empresa teve que ir nessa comunidade fazer uma reunião com a associação e o responsável da associação teve que chegar até ao responsável daquela comunidade, que comanda aquela comunidade, para que ele pudesse, então, autorizar a gente a entrar naquela comunidade e realizar o serviço em benefício da população. Então, é muito importante nesse trabalho do IBGE, na coleta de dados, que antes de começar o serviço, isso aconteça para a segurança do próprio recenseador. Acesso ao setor censitário. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos dar continuidade falando sobre esse assunto. Até lá!